não tem problema não. Para mim tá ótimo do jeito que tá. A gente, a gente faz e aí a gente deixa Deus guiar depois da leitura, Sim, né? aqui eu falei, eu vou mandar alguns dias eu te mandei, porque às vezes tem um assunto ou outro que, que a gente ainda não tem assim, conhecimento e ali né, dá para olhar, né? É, dá para olhar. Mas aí hoje a Aí gente deixa o coração da gente guiar, né? Até porque tem a eu cura lembro do que leproso que eu tenho assim eu não li, mas eu tô no um- trabalho. uhum. Aí eu tenho uma palavra sobre ela que eu acho muito interessante. Na verdade, as três, né? Ele fala de três coisas Aham, muito importantes no versículo 8 de Mateus, né? Que é a cura do leproso, a cura do criado do centurião e a parte também que ele fala, né? Sobre a tempestade. Eu acho muito interessante essas três partes, sabe? Desse versículo, desse capítulo, que são aham. muito importantes. Mas amém. Eu Eu não tô no trabalho, vou. eu tô no É, trabalho, eu vim aqui pro lado de fora, que a menina ainda falou assim pra mim, ah, pode ficar lá. Só que a claridade tá me atrapalhando. Eu tô procurando um lugar aqui que tem uma sombra pra eu poder ver. mas fica no sol, Entendeu? Fabrício. Aproveita o solzinho. Mas aí não dá pra mim ver. Aí a Ah, tela tá toda escura agora não. Aqui tá batendo um entendi. solzinho de leve e eu tô te vendo. Porque Ah, senão então. fica escuro. Não, então tá bom, não tem problema não. Vamos orar então? Se alguém for entrando, as meninas que for entrando, que a Joelma não vai poder, ela já tá trabalhando nesse horário, A, né? a Emily passou por mim agora aqui também na rua, que ela mora aqui perto do posto, né? Aí ela acabou Aham. de passar. Ela colocou uma coisa também que tá indo fazendo unha, né? E aí ela vai ter que fazer unha. É ruim, eu não gosto de fazer assim, não, porque as meninas não participam, depois às vezes desanima de não querer assistir também. Mas hoje realmente foi muito corrido para mim de manhã, né? Tá no plantão, às vezes do Uhum. nada, na hora de ir embora, acontece alguma coisa, aí você tem que arrumar, tem que ajeitar, né? Para poder vir embora. E eu não Uhum. consegui fazer antes do horário, não ia dar tempo. Ia ficar muito corrido. Mas tá Acontece, bom. né? Então, Não, plantão sempre acontece. Plantão ele espera para acontecer na hora de ir embora. Eles esperam para acontecer na hora de ir embora. A gente não pode nem falar com o plantão. A gente é proibido chegar no plantão e falar assim: nossa, o plantão tá calmo hoje. Não pode nem falar isso. Porque falou isso, ele vira um caos. hoje eu cheguei aqui atrasada. Eu cheguei 8h15, 8h20 mais ou menos. Os ônibus demoraram muito, né? Aí É. agora também para ir embora para da Bauer vai ser ruim demais. Não, ó, Amanhã não desde tem corona. é, ontem já tava assim, já tava com eu vou para Itaipava, né? Ontem já tava Uhum. assim insuportável o pessoal chegando em Itaipava para ficar nas pousadas, que não sei o quê. Menina, Ah, mais um tantão de gente, que misericórdia. Eu falei assim, gente, olha Deus que me perdoe. Mas sinceramente, eu detesto a Bauer. Olha, eu eu também. detesto a Bauer, gente. Tudo bem, vai trazer lucro para a cidade, e a Uhum. cidade fica Uhum. movimentada, é um povo acalorado, mas eu detesto a Bauer, porque a Bauer ela me atrapalha grandemente para ir trabalhar e grandemente para voltar. Pra mim também. Muito bom. É, Amanhã que eu não tenho carona, ai, Senhor. nossa, misericórdia. Sábado, então, que o povo já tá tudo aí, nossa, é só Oh, Jesus. E pior que vai até dia é 3, né? verdade. É. É muitos dias. Eu Olha, falei, gente, são 15 dias de festa. Quem faz 15 dias de festa, gente? e o Misericórdia. pessoal adora, tem tanta gente de fora, né? Não, vem Ah, muita eu. gente de fora. Todo mundo, toda vez que eu falo com o pessoal lá, pessoal de São Paulo, pessoal de Minas, que é parente, amigo, eles falam assim, não, mas que a Bauer, que não sei o quê. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não vai não.
Vai outra época do ano conhecer Petrópolis. Petrópolis é tão bonito no Natal, Petrópolis é bonito em outras épocas do ano, pelo amor de Deus, não vai na É, Bauer, não. Todo mundo fala da Bauer. Eu falo assim, gente, eu fui, é tudo. Pode falar. eu fui a um casamento ano passado, ele era de manhã. Aí tava na época da Bauer. Na hora que eu fui embora, eu não lembro nem onde era o casamento. Eu sei que eu tava passando por ali e falei, meu Deus, não dá pra andar. Não, Conhecido ainda. E a calçada lotada. Eu falei, que isso? não. Hoje, para Nossa, você ver, hoje impressionante. Pra mim pode só ter. lotava à noite. Exatamente, pode ter certeza. Hoje, 4 horas da tarde, a cidade começa a parar. É, mas esse meu casamento era no sábado, né? Aí eu Aham. cedo, eu falei assim, gente, que isso? Não dá pra passar aqui, calçada lotada. Falei, eu achei que só, eu falei assim, tanto tempo que eu não vou na mal, eu só sei que atrapalha o trânsito. Mas pra mim só o movimento era só à noite. Não, é o dia inteiro. É o dia inteiro, porque o turista tem que comer, o turista quer aproveitar durante o dia para passear em alguns lugares. Aí acaba que faz uma confusão, é uma bagunça o dia inteiro na cidade. É o dia inteiro, Fabrícia. Não tem jeito não. Fabrícia, vamos orar então? Vamos alongar muito não, para não te atrapalhar também. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te Eu acho que elas não devem agradecer. entrar, não, se eu for atrapalhar. É, mas tá bom, tá na bênção. Aonde tem dois, tá, Deus tá junto. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, Pai, por mais uma oportunidade, por mais um devocional que estamos fazendo na tua presença. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, por tudo que o Senhor nos tem guardado, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos dar ânimo, por todos os dias estar participando do teu devocional, Pai, para estar conhecendo a tua palavra, para ter um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te agradeço pela vida de cada menina que está aqui no grupo, Pai, que elas possam ser abençoadas grandemente na vida delas. Que o Senhor possa fazer o dia delas um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia, Pai, onde o Senhor possa tocar no coração delas, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que se tem alguma menina aflita, desanimada ou precisando de cura espiritual, Pai, ou alguém da família que esteja enfermo, que o Senhor venha tocar nessa pessoa, Pai, que o Senhor venha curar essa pessoa em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é poderoso para isso, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, em nome de Jesus, Pai. Senhor, vamos ler a tua palavra agora, Pai. Não somos tão grandes, não somos, nós somos pequenos. Então, Senhor, que o Senhor possa vir tocar e que teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento para ter entendimento da tua palavra, Pai. Que a tua palavra, Pai, ela venha ser fruto para a gente, ela venha ser ensinamento e não confusão e que o teu Espírito vem tirando toda a dúvida do nosso coração sobre a tua palavra, sobre os teus ensinamentos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oi, Maria Luísa, tudo bem? Bom dia. Maria, Eu Bom vou dia, começar. gente. Bom dia. Eu vou começar lendo o capítulo 8 de Mateus, tá? A cura do leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião e implorando: Senhor, o meu criado já jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor,
Eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e o outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo e vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que, pois muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesas com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali, choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a deixou, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os seus espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu-lhe: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro discípulo disse-lhe: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou, porém, Jesus: Segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que veio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímido, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Maravilhando-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e os mares o obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo eles chegado à outra margem, na terra de Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre eles os sepulcros, e a tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram:
se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos, pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os os porquionenses, chegando à cidade, contaram a todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra. Aí acabou o capítulo 9, né? Eu vou fazer alguns comentários aqui sobre a cura do leproso, né? Essa passagem desse versículo me chama muita atenção, porque o leproso, ele não chega em Jesus e fala assim, Senhor, cura-me, né? Ele não, ele pergunta para Cristo se ele quer curar ele, né? Porque muitas das vezes a gente pede alguma coisa para Jesus, a gente pede alguma coisa em nossas orações e a gente esquece de perguntar, mas o Senhor quer fazer aquilo pela gente. Então isso mostra o quão importante é essa parte, né? Essa parte, essa leitura, porque o leproso ele simplesmente chega para Jesus e pergunta: se o Senhor quiseres me curar, cura-me. Então Jesus Cristo vira para ele e fala: eu quero que sejas curado. Ele fala, né, que ele quer que seja curado e manda o leproso ficar limpo, e imediatamente o leproso fica limpo. Então, esse versículo, ele sempre me chamou muita atenção por causa disso, porque muitas das vezes a gente só quer saber de pedir, mas a gente às vezes esquece de perguntar para Deus se é da vontade de Deus que aquilo aconteça em nossas vidas, né? Porque muitas das vezes eu já ouvi muito isso e eu creio nessa palavra, porque muitas das vezes a gente pede com tanto amor, com tanto fervor para Deus, e mesmo que aquilo às vezes nem seja agradável aos olhos de Deus, ele às vezes cumpre, ele às vezes faz em nossa vida, né? Ele permite que aquilo aconteça em nossa vida. Só que aquilo não é bom para a gente, aquilo não é favorável para a gente. E então acaba que a gente às vezes se arrepende, às vezes a gente fala assim, poxa, podia ter sido diferente, ou para que eu pedi isso, né? Então, assim, às vezes isso fica uma questão para a gente, na hora de orar, de pedir alguma coisa para Deus, né? Que a gente pergunta para Ele se é da vontade dele também, né? Eu sempre falo assim, Senhor, se for da sua vontade, que seja feita. Eu preciso disso, 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 mas só se for da sua vontade, né? Muitas das vezes a gente também pede cura a algumas pessoas. Ah, Senhor, cura o meu irmão, o meu parente, o meu amigo, mas às vezes nem sempre a doença ela vem para ser uma coisa ruim. Às vezes ela vem para ensinar alguma coisa, ou muitas das vezes é aquilo, gente. Às vezes não é da vontade de Deus curar aquela pessoa. Chegou a hora dela, chegou o momento dela, e às vezes a gente fica ali atormentado, orando, pedindo, 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 Senhor, cura, mas a gente esquece de falar, Senhor, a gente sabe que a sua vontade é feita. Se for da sua vontade curar, cura. Mas se não for, conforta o coração dos que estão próximo dele, né? Que estão próximo daquela pessoa. Então a gente acaba esquecendo disso, a gente acaba esquecendo do próximo também. Essa passagem mexe muito comigo por causa disso, porque ela me ensina a pedir a Deus, mas também me ensina a respeitar a vontade de Deus sobre aquilo que Ele há de fazer na nossa vida, né? A outra que me chama muita atenção é a cura do centurião, né? Ele era romano, ele era, né, teoricamente um pecador,
porque ele fazia muita coisa errada, e principalmente contra os judeus, mas ele era uma pessoa temente a Deus. Ele acreditou, no tempo que ele foi seguindo, foi vendo Jesus, ele acreditou. Ele acreditava que Cristo podia curar. E a fé dele era tão grande, mas tão grande, que Jesus virou para 12 discípulos, 12 pessoas que seguiam ele, 12 pessoas que seguiam ele, ou seja, pessoas que estavam ali, que a gente acreditava ser as pessoas que tinham mais fé, que estavam próximas de Cristo. Jesus virou para eles falar assim, virou e falou: em Israel nenhuma eu encontrei uma pessoa que tenha tamanha fé quanto esse homem, né? E a importância dessa passagem que ele fala, né, que muitos sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas esses não serão de Israel, serão do Ocidente, do Oriente, né? Creio eu, Deus, tomara Deus que a gente esteja lá na mesa com Abraão, Isaque e Jacó também, mas é muito importante, né? Porque muitas das vezes essa palavra nos explica o quê? Que muitas das vezes a pessoa está ali dentro da igreja, é uma pessoa fervorosa, é uma pessoa que está ali, que não sei o quê, é muito, e fica muito na questão da religiosidade, né? Que é aquilo muito que a Fabi fala muito. A gente fala muito sobre isso, sobre a religiosidade, e a pessoa acaba esquecendo da fé, porque é muito fácil você ser religioso, mas é muito difícil você seguir o caminho e ter fé, né? Muitos não têm fé ali dentro, muitos não já estão esfrios por dentro. E essa passagem fala muito isso para gente, que muitos que estão na igreja não vão estar no reino dos céus. Pelo contrário, eles vão estar do outro lado, né? E muitos que ali também não estão serão salvos. Muitos que ali que nem vão na igreja, muitos que não fazem esse caminho, mas a fé deles é tão grande que eles vão ser salvos. E eu acredito muito nisso, porque muitas das vezes a gente fala assim, ah, só quem está na igreja que vai poder ser salvo. Não. É claro que a palavra diz que a gente precisa estar na igreja, a gente precisa estar em comunhão com os nossos irmãos, mas o mais importante e a sua fé? Você tem trabalhado, você tem lutado por ela, você tem lido a palavra, você tem entregado a sua vida a Deus, né? Você tem entregado as suas dificuldades para Deus, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não vou ficar orando para falar para Deus que eu estou passando por isso ou por aquilo, porque ele já sabe. Ele já sabe, mas ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir da tua palavra, da tua boca, que você precisa da ajuda dele. Ele quer ver você aquebrantado. Ele quer ver você entregando a sua vida e o seu caminho para ele. Então é muito importante isso, gente. A gente sempre a gente ter fé em Cristo, nas dificuldades, nas alegrias, né? Eu até falo, ontem eu estava pensando muito sobre isso. A gente falou sobre o jejum na terça-feira, na quarta-feira, e ontem eu estava pensando muito sobre isso. Eu falei assim, Deus, eu vou correr 21 quilômetros, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu devo ser a pessoa mais maluca que tem, né? Porque eu sou uma pessoa, teoricamente, de sobrepeso, porque eu não tenho o meu peso ideal, né? Teoricamente, assim, eu não tenho o meu peso ideal. Eu sou uma pessoa que eu tô 7 quilos acima do meu peso que eu deveria estar. Eu tenho o joelho todo ferrado, tá? Para quem não sabe, o meu joelho ele é igual um biscoito creme cracker, ele faz creque até andando, e eu tô correndo. E o máximo que eu já corri até hoje foi 16 quilômetros. Eu nunca consegui mais correr mais que isso. E a maluca, daqui um mês, se achou no direito de se inscrever numa corrida, né? Que vai correr 21 quilômetros. Então, assim, eu acho que eu vou conseguir, sei lá, não sei. Eu tô pedindo para Deus. Eu falei, Deus, você vai caminhar comigo, você vai correr comigo, o Senhor vai estar comigo a todo momento.
não me deixa desistir, não me deixa desanimar, porque o Senhor sabe o quanto eu preciso passar por esse desafio. Então, assim, eu estou falando com Deus. Se é da vontade dele que eu corra, eu vou correr. Se não é da vontade dele que eu corra, vai acontecer alguma coisa comigo e eu não vou correr. Então, assim, é isso, gente, é entregar nossa vida a ele, sabe? Mesmo nas coisas bobas, nas coisas pequenas. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso é tão bobo, é tão fútil, por que que eu vou entregar na mão de Deus, né? Entrega, gente, simplesmente entrega, entrega tudo na mão de Deus. Deus, eu vou ali na padaria, vem comigo. Entrega teu caminho até na padaria, porque até na padaria pode acontecer muita coisa, tá? Então é isso, essa parte me chama muita atenção por causa disso, pela fé que o centurião tem, né? Pela importância dele confiar na palavra de Deus, que na verdade ali, na hora ali, ele estava confiando na palavra de Cristo, como ele falou. Apenas diga que o meu servo será curado e ele será curado. Ele confiou na palavra de Deus. Do mesmo jeito que o leproso confiou que Cristo queria que ele fosse curado. Então ele entregou a vontade de Cristo, né? Aqui fala sobre isso, sobre o leproso ter entregado a sua dificuldade na mão de Cristo e deixado Cristo decidir se ele queria curar ou não. A mesma coisa foi o centurião, né? Dele virando e falando para a gente, e virando para Cristo e falando: eu confio na tua palavra. Apenas que o Senhor fale que ele vai ser curado e ele será curado. Ou seja, ele confiou na palavra de Cristo e muitas das vezes a gente não confia naquilo que Deus entrega para a gente, né? É, a outra Desculpa, eu achei bem interessante, desculpa te interromper, porque ele não, ele sabia que Cristo nem precisava ir até lá, né? Que todo mundo que ele colocava diante dele, diante de Cristo, as pessoas, né, que estavam com sim, algum problema, com alguma enfermidade, e a fé dele, né, realmente foi além, porque ele sabia que Cristo só precisava falar uma palavra e ele seria, né? E isso é desafiador para a gente também, porque as pessoas às vezes, né, querem que ir numa igreja, querem que tal pessoa ore, tal pessoa coloque a mão. Ah, eu vou ali porque o fulano, né, vai orar, vai fazer. E ele nessa época, né, ninguém nem sabia nada, né? Ele estava vendo o que Cristo estava fazendo ali. Ele não tinha as experiências que nós temos, que nós vivemos, que nós vemos, né? Ele estava diante de Cristo e sabia que Cristo teria autoridade, né? E ele até faz a comparação, né? Porque se eu der uma ordem, isso acontece, então ele sabia que Cristo era poderoso para dar aquela ordem e aquilo acontecer. Realmente era uma fé, né? Uma coisa muito, muito bonita. é, e isso chama muita atenção muitas das vezes, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou em tal igreja, porque tal igreja tem fulano, porque tal igreja tem ciclano, né? A gente vê esses falsos profetas aí, aquele homem que usava o chapéu, que eu nem sei o nome dele, acho que é Vladimir, que ele usava o chapéu de cowboy, que e eu curo isso, e as pessoas acabavam seguindo a ele, acabavam, não, que eu tenho que ir na igreja dele para ser curado, para ser salvo, que não sei o que. Gente, Deus, ele entrega o poder dele para quem ele quiser. Se você orar com amor, se você orar com fé no teu coração, se você crer realmente que Cristo pode te curar, que Cristo pode te salvar, ele vai te salvar dentro da tua casa com você orando por você mesmo. Ele não precisa de ninguém, gente. Sabe? Deus, ele não precisa de ninguém. Ele precisa só da tua fé. É a única coisa que Cristo precisa, sabe? Porque muitas das vezes a gente fala assim: eu tenho fé que Cristo vai curar, mas no fundo do teu coração ainda tem um pouquinho de dúvida se aquilo vai acontecer. E Deus, ele precisa entregar isso pra gente, sabe? A gente precisa entregar isso de coração mesmo, sabe? Entregar para Cristo, falar assim: Senhor, eu acredito, eu tenho fé que o Senhor pode me curar, que o Senhor pode me livrar da depressão, que o Senhor pode me livrar de todos os males, que o Senhor pode abrir portas na minha vida, sabe? Deus tem feito tantas coisas. Ainda não fez um ano que eu sou batizada, ainda vai fazer um ano em agosto. Mas, gente,
Deus já fez muita coisa na minha vida antes do batismo, mas depois do batismo, Deus tem feito tanta coisa, mas tanta coisa na minha vida. Ele tem colocado tantas pessoas na minha vida, pessoas poderosas, sabe? E assim, não é poderosa porque são milagrosas, não. São pessoas poderosas que ele usa para falar, para me aconselhar, para dizer aquilo que eu estou fazendo de errado. Quantas vezes o Espírito Santo me tocou? Quantas vezes o Espírito Santo me falou, Priscila, isso está errado. Esse não é o caminho certo. Vamos guiar, vamos para o outro lado. Sabe? Deus tem feito coisas grandiosas e maravilhosas na minha vida. E eu não sou nada. Eu não sou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Porque mesmo tudo que ele fez, eu ainda sou muito, mas muito menor do que um grão de arroz, porque porque ele tem feito coisas grandiosas e eu nem mereço tudo que ele fez e ainda tá de fazer tá para fazer na minha vida, porque eu creio que Deus vai me transformar numa pessoa que Ele quer. Então, assim, é muito importante a gente ter fé. Eu sei que a gente erra, eu ainda erro muito, tá? Eu não sou perfeita, não sou nem quase perfeita, eu sou muito imperfeita, mas muito imperfeita mesmo. Eu tenho muitos erros que eu sei e eu creio em Cristo que Ele vai me curar, que Ele vai me ensinar o caminho correto, sabe? Eu tenho muito ainda para caminhar. E é isso, gente. Eu sou imperfeita. E eu acho que eu vou morrer ou vou ter o meu encontro com Cristo ainda imperfeita, mas Ele vai me restabelecer, Ele vai me mostrar o caminho correto. E assim, entrega para Deus, sabe? Entrega a todo momento. E eu sei que eu sou chata quanto a isso, mas uma coisa que bate muito no meu coração, que é muito importante, que eu sempre vou falar. Gente, pede sempre para o Espírito Santo estar com vocês, sabe? Pede assim, fala, clama, fala, Senhor, entrega teu Espírito Santo para mim, coloca ele do meu lado, que ele possa cuidar de mim, que ele possa estar a todo momento do meu lado, que ele possa, Senhor, me tocar nas vezes que eu errar, me mostrar que eu errei, sabe? Que ele me dê sabedoria para saber o que falar, para saber como agir, que ele me dê discernimento para discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim, que ele venha, Senhor, cuidar de mim em todos os momentos. Gente, pede para o Espírito Santo estar com vocês, porque não tem coisa mais grandiosa, coisa mais maravilhosa que você passar o seu dia e você às vezes errar e você sentir aquilo, eu fiz besteira, eu não devia ter feito isso, eu podia ter feito diferente. E isso é o Espírito Santo te tocando, dizendo: minha filha, você está errando. Minha filha, você não foi no caminho que eu pedi para você ir, sabe? É a melhor coisa que tem, sabe? Porque quando você pensa, quando você sente isso, pelo menos quando eu sinto, eu viro e falo assim: Deus, perdão, eu não te ouvi, eu não fiz o que você queria. Perdão se eu te ofendi, se eu julguei aquela pessoa. Perdão, Pai, se eu não fiz o correto, se eu falei besteira, me perdoa, porque na mesma hora eu peço perdão a Deus pelo meu erro. Então, assim, pede sempre para o Espírito Santo estar com vocês, sabe? Pede para o Espírito Santo tocar em vocês e Deus vai permitir isso, gente. Ele vai permitir. É uma parte muito boa que eu tenho desse texto, sabe? O Novo Testamento mexe muito comigo. É um texto assim que as passagens do Evangelho de Cristo ele mexe muito comigo, né? E aqui fala sobre também o último que eu vou comentar é sobre Jesus acalmar a tempestade, né? Como eu acabei de falar agora. Às vezes a gente fala assim, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas aí na hora da dificuldade, a gente bate aquela dúvida: será que eu tenho fé mesmo? Será que a minha fé é tão forte assim a ponto de confiar? Que nem eles fizeram, né? O mar começou a ficar furioso, os ventos começaram a balançar o barco e eles desesperados, eles esqueceram quem estava no barco com eles, né? Muitas das vezes a gente esquece quem está no barco com a gente.
A gente ora, a gente pede, mas a gente esquece quem está no barco com a gente. E aí Cristo fala para eles, né, que eles são de pouca fé, porque eles esqueceram quem estava com eles ali. E aí Cristo vai lá e pede para o mar e para o vento se acalmar. A gente esquece às vezes, é assim, né? Faz parte. Somos seres humanos. É a carne, né? A carne falando, a carne do pecado, falando mais alto do que a nossa fé, falando mais alto do que o nosso amor, né? O nosso amor por Deus, o nosso amor por Cristo. Então, assim, muitas das vezes a gente esquece quem está no barco com a gente pede tanto para ele estar ali com a gente, mas na hora da dificuldade a gente esquece. Então vamos entregar um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais do nosso coração, do nosso amor e ter mais fé quando a gente passar por dificuldade, sabe? Falar assim, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, eu sei que eu preciso passar, mas o Senhor passa comigo, me traga a paz para que eu possa passar com paz, sabe? Me traga sabedoria e discernimento para entender isso, tá, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? A gente vai orar então para a gente fechar, tá? Aí a gente ora para isso, para a gente ter mais sabedoria, para a gente ter mais discernimento, para a gente poder entender aquilo que Cristo quer fazer para a gente, para que a gente tenha calma, né? Que a gente confie mais em Deus, confie mais em Jesus Cristo que está ao nosso lado, né? Porque Ele mesmo fala que Ele sempre vai estar com a gente, que não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa a cruz que a gente esteja carregando, Ele vai estar conosco. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso, por esse devocional, Pai, onde o Senhor vem nos ensinando sobre a tua cura, que não é só cura de doença, que não é só cura de coisas ruins, mas sim a cura do nosso espírito. Que o Senhor venha trazendo, Pai, o teu Espírito Santo para a nossa vida, que ele possa estar do nosso lado, Pai, que ele possa nos orientar, que ele possa nos dar sabedoria, discernimento para entender aquilo que é do Senhor, Pai. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer e que a sua fé, Pai, e que a nossa fé venha crescer cada vez mais diante de Ti, Pai. Que possamos entregar todas as nossas dificuldades, todas as nossas tribulações nas Suas mãos e que ao mesmo tempo o Senhor venha trazer paz, porque o Senhor é conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, que o Senhor possa estar a todo momento conosco, Pai. Senhor, aquelas pessoas, como eu orei no início, Pai, que estão precisando de cura, seja uma cura física de alguma doença ou de cura espiritual, que o Senhor venha tocá-las, Pai, em nome de Jesus. Que seja, se for da sua vontade, que essa cura venha ser fortalecida, Pai, e que o seu milagre possa acontecer. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pela vida de cada menina que está no grupo, Pai, que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, que o Senhor possa vir, Pai, abençoar a vida delas de tal maneira, Pai, que elas possam resplandecer o teu amor, o teu carinho, o teu cuidado, e que elas não precisem abrir a boca para falar de ti, Pai, mas que todos que as vejam, vejam o Senhor na face delas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Desculpa, tá, gente, pelo chororô. Às vezes eu choro mesmo. Às vezes Deus cutuca. Tá? Meninas, muito obrigada por ter participado comigo. Se Deus quiser, amanhã a Fabi vai estar. A Fabi tem mais sabedoria, tem mais discernimento para poder guiar o nosso estudo do devocional. Tá? Amém. Foi muito bom. Amém. Fica com Deus, tá, meninas? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.